Olá, olá, olá! Você está aqui comigo, André Rocha, no Clube do Torque para falar da sua paixão, para falar da paixão de milhares de brasileiros, de milhares de pessoas em todo o mundo, os automóveis. E hoje nós temos uma edição, um episódio mais do que especial. E esse episódio não vai ser só do Brasil, não. Nós vamos estar em 2 outros países, no norte da Europa e nos Estados Unidos. Muita gente conhece a Finlândia, a Lapônia, como terra do Papai Noel, só que pouca gente sabe que o país tem uma ligação muito forte, que a Lapônia tem uma ligação muito forte com o mundo automotivo. Quem está lá e vai contar todos os detalhes para a gente, direto da Lapônia, da terra do Papai Noel, é o nosso apresentador, Marcelo Oliveira. Marcelo, é com você. É isso mesmo, André. É um prazer falar com você aí direto no estúdio em Belo Horizonte e se apresentar mais uma vez aqui no Clube do Torque. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando pela prestigiosa audiência. Pois é isso mesmo, eu estou aqui na Lapônia, no Polo Norte, nesse lugar que eu falo neste momento. Em alguns metros daqui, pouca coisa, questão de 30 metros, fica a linha que demarca o Polo Norte. Ou seja, nós estamos já em território do Polo Norte, início do Polo Norte. A cidade mais próxima aqui é Rovaniemi, no norte da Finlândia, faz parte da Lapônia finlandesa. A Lapônia compreende 4 países: Finlândia, Noruega, Suécia e Rússia. E aqui na parte finlandesa é a preferida das montadoras, que aqui tem uma questão muito importante para a indústria mundial dos automóveis, a indústria automobilística mundial. Aqui não é só a casa do Papai Noel, não. Nós estamos bem próximo da vila. Aliás, nós estamos na vila de Santa Claus, na vila do Papai Noel. Essa aqui é uma das casas, né, dos ajudantes dele, de um dos duendes, né? Essa casa, a casa do Papai Noel, a casa principal, fica bem próximo daqui, questão de 50 metros. Mas nós estamos aqui porque é mais calmo e aqui é onde a gente conseguiu o melhor sinal de internet para fazer essa transmissão. Portanto, é normal se der uma picada, se der uma falhada, uma cortada, mas a gente segue o Clube do Torque daqui. Se a conexão falhar, você segue daí, André. Agora, exatamente 21 horas e 53 minutos, quase 10 horas da noite, e a gente pode ver o céu assim. O sol ainda aparece, o céu tá claro. Aqui só vai escurecer de verdade lá pelas 11, 11h30 da noite. Nós estamos na primavera, né? O inverno acabou em março, agora começou a primavera, mas é importante lembrar que aqui no Polo Norte, pelo menos um dia durante o verão, né, um dia tem 24 horas de sol. E um dia durante o inverno, pelo menos um dia, viu? Pelo menos um dia, isso pode acontecer com mais dias, mas pelo menos um dia durante o inverno tem 24 horas de noite aqui. Agora, na primavera, né, os dias são mais longos, mas anoitece agora daqui a pouco às 23 horas. André, a gente fala, né, direto aqui de Rovaniemi. Por que o Clube do Torque está aqui? Porque é uma região muito importante para a indústria automobilística. O frio extremo dessa região atrai muitas montadoras. Não é só os turistas que vêm atrás do Papai Noel, inclusive já estive com o Papai Noel. Nós vamos ver em breve aqui no Clube do Torque esse nosso encontro, mas a gente vai falar dos testes que as montadoras fazem, e são testes estratégicos para homologar os modelos que vão ser vendidos em mercados do mundo inteiro, inclusive aí no Brasil. Marcelo, muito legal. Eu não sabia, sinceramente, da ligação com a Finlândia, com a Lapônia, com o mundo automotivo, né? Você tá daí, conhece muito bem. Igual você falou, será que combustível congela? Mas aqui no Brasil você fez um teste com a Jeep Commander, que é um carro maravilhoso. Vamos acompanhar. O Jeep Commander sempre foi uma boa alternativa para as famílias que precisam de um carro de 7 lugares. E agora
na linha 2026 ele tem ainda mais atrativos para esse público. Nós vamos mostrar agora o que esse carro traz na linha 2026, começando a principal delas, na motorização. Bom, o Commander estava precisando mesmo de um motor novo, um motor diesel. E essa aqui é a versão Overland com a motorização diesel. Aqui a gente consegue ouvir o tec-tec-tec tradicional do motor diesel, né? É um motor bem robusto, a gente vê que ele quase não cabe aqui no cofre, né? 2.2 turbo diesel de 200 cavalos, mas o principal ganho em relação ao antigo 2.0 está no torque. Enquanto o antigo tinha 35 kg de torque, esse aqui tem 45 kg de torque e 200 cavalos de potência contra 170 cavalos de potência do antigo motor. Agora, se você está achando que ele está bebendo mais, por conta disso, engano seu. O carro está ainda mais econômico. Agora é andando que a gente percebe, né, como que é eficiente esse novo motor, como que a Stellantis acertou nesse motor para o Commander, que é o mesmo que é usado em outros carros da linha Stellantis, como Fiat Toro, Rampage e até Fiat Titano. Esse motor ele está bem mais elástico, está mais eficiente, as retomadas mais rápidas, o 0 a 100 está um pouquinho melhor, mesmo sendo um carro pesado, grande, faz em 10,5 segundos. Agora o melhor, como eu disse, é a economia. Eu fiquei muito surpreso porque na cidade a gente consegue médias boas de entre 8 e 9 km por litro de diesel, enquanto na estrada eu alcancei uma média de 17,4 km por litro de combustível. Uma média excelente para um carro que leva 7 pessoas. Bom, aqui por dentro a Jeep não peca nos detalhes de acabamento. A gente tem um suede aqui que parece um alcântara, ele acompanha todo o painel do carro, esse aplique de madeira, o que imita madeira aqui, sempre suave ao toque aqui em cima também. A multimídia bem grande, né? Mais de 10 polegadas, 10,1 polegadas, ela é bem intuitiva, a gente tem todos os comandos aqui, inclusive um navegador nativo aqui. Você não precisa espelhar se você não quiser, mas se quiser você pode espelhar sem fio o seu Apple CarPlay ou Android Auto. A gente tem todas as funcionalidades aqui, câmeras 360 graus que ajudam bastante nas manobras, com várias opções aqui de visualização das câmeras, né, do lado externo do veículo. Aqui no console central, o que mudou na linha 2026 é que agora a gente tem essa roleta aqui do câmbio, que ela é emprestada da Rampage, né? Não tem mais aquela alavanca, agora é essa roleta aqui mais discreta, de aço escovado, bem bonito. E aqui os modos de seleção, a gente tem 3 opções: alto, que é o 4x4 automático, né, no tempo integral, adapta-se às condições da estrada; o Snow, que é neve, né, para uma pista mais escorregadia; e a areia e lama, que também adapta a força de tração das 4 rodas de acordo com o piso, né, se ele está escorregadio ou não. Além disso, a gente tem ainda como bloquear o eixo dianteiro ou o eixo traseiro. Enfim, é um carro que tem uma capacidade off-road um pouco maior, até porque ele é 4x4. Agora a gente vai falar do espaço, que é um grande atributo que faz o Commander disputar mercado com carros maiores como o Toyota SW4. O espaço é bom para 5 ocupantes. Quem vai aqui atrás percebe que o entre-eixos é maior do que o do Compass, que é o SUV um pouco menor do que o Commander na marca Jeep. E aqui, olha, o banco configurado para mim, que tem 1,80, o banco da frente, e olha, mesmo assim meu joelho não encosta, estou com muito conforto aqui. Ar-condicionado de saída individual aqui atrás, com regulagem individual, com saídas USB e USB-C para você carregar os seus dispositivos móveis. E aqui a gente tem ainda uma regulagem, você consegue ainda deitar um pouco o banco, fazer uma viagem
ainda mais confortável. Agora, vou mostrar para vocês como que a gente regula o espaço aqui. A gente pode transformar o SUV em um furgão, ou então praticamente em uma van para levar 7 pessoas. Agora aqui atrás a gente vai configurar o carro nas mais diversas possibilidades aqui. Começando nessa possibilidade aqui de levar 7 pessoas, a gente ainda tem espaço para cargas, o porta-malas fica bem menor, né? Mas mesmo assim, mesmo com cerca de 200 litros, menos de 200 litros de capacidade, a gente ainda consegue levar 2 malas de bordo, né? Dessas malas de mão aqui. Porém, eu consigo transformar isso aqui num porta-malas convencional, eliminando a última fileira de bancos. Nesse caso, eu tenho 661 litros de capacidade. Porém, se eu quiser ainda mais espaço, eu tenho que vir aqui. Eu tenho essa regulagem aqui, bem simples. Assim eu tenho um vão inteiro livre que me dá 1.760 litros de capacidade. Aqui eu consigo levar até a minha bicicleta Aro 29 sem esforço nenhum. E para voltar para a configuração de 7 lugares, depois de ter levado as cargas e tudo mais, ter andado com a bicicleta, posso voltar aqui para os 7 lugares e é só puxar o banco, ó, muito simples. Pronto, o carro já está de volta. Para acessar a fileira ali, a terceira fileira, que a situação não é das mais fáceis, principalmente para um adulto do meu tamanho. Vamos entrar lá para a gente ver como é que a gente faz isso. A gente tem que arrastar o banco aqui para frente. Pronto. Pronto. Não é dos espaços mais confortáveis. Para criança é ok, para adulto apenas para deslocamentos mais curtos. Mas a gente tem o básico necessário, como cinto de segurança de 3 pontos e tem até saída USB para você carregar o seu celular. Não tem saída do ar-condicionado, mas o ar, a saída do ar lá da frente acaba vindo aqui. Então isso aí não tem problema também. É um bom quebra-galho, bem melhor que o Citroën Aircross, por exemplo. Ô André, que você é do time das picapes ou você ainda prefere um SUV? Eu sei que você tem um SUV na sua casa, né? Mas você, a Daiane, mas me conta, é sua opção ou foi opção dela? Você prefere uma caminhonete ou um SUV? Conta aí pra gente. Olha, Marcelo, eu sinceramente prefiro 1000 vezes uma SUV do que uma picape, né? Uma SUV é um carro muito, para mim, mais confortável, mais gostoso, e eu olho mais para perfumaria dos carros do que propriamente, né, para outras questões de motor, de marcha, de câmbio, de amortecedor e tudo mais. Perfumaria e também para, né, a questão da segurança do carro. Mas vamos voltar para Lapônia, vamos voltar para o frio, Marcelo, porque você tem algumas coisas para comentar aí sobre a questão dos carros finlandeses, né? Conta pra gente. Pois é, agora falando, né, de volta aqui da Lapônia, antes de chegar ao Brasil, muitos carros passam pelo primeiro teste de gelo. Isso mesmo indo para um país tropical como o nosso, eles precisam passar por homologação de temperaturas extremas. E a temperatura negativa extrema as montadoras costumam fazer aqui no Polo Norte, na região da Lapônia. Pode parecer aqui só um destino turístico, mas aqui é onde as montadoras testam de verdade os carros, né? As marcas como Audi, BMW, Mercedes, Volvo vêm para cá para fazer testes de tração integral, controle de estabilidade, frenagem no gelo
né? E muitos carros camuflados são possíveis de serem vistos aqui. A gente consegue ver a todo momento carros camuflados porque estão em testes ainda, né? E isso acontece antes do lançamento, porque aqui não é só para dirigir, não. É ver se o carro consegue simplesmente funcionar. A gente está vendo imagens aí de carros em testes aqui na Finlândia, aqui no Polo Norte, né? E a gente está vendo, apesar dos carros estarem rodando, às vezes até em alta velocidade, nos lagos congelados, estradas com neve, estradas com gelo, né? Alguns pontos importantes que são observados nesses testes são da eficiência da bateria. Será que a bateria perde eficiência no frio extremo? Não só a bateria que faz o carro funcionar, mas a bateria de um carro elétrico, por exemplo. Os fluidos podem congelar, combustível pode congelar numa temperatura negativa. Lembrando que aqui no inverno chega a fazer a menos 40 graus, né? O motor precisa ligar em temperaturas negativas. Aqui também moram pessoas. Rovaniemi, a cidade mais próxima aqui, tem 65 mil habitantes e quase todos usam carros diariamente, porque transporte público aqui é só ônibus, não tem metrô, não tem mais nada, né? E se o carro funcionar aqui, funciona em qualquer lugar. Nós vamos trazer uma reportagem completa sobre isso na semana que vem, no próximo Clube do Torque, uma reportagem que eu preparei aqui. Por enquanto, vocês ficam com essas belas imagens dos carros em testes aqui no Polo Norte. André, devolvo para você aí no estúdio, porque eu sei que tem um assunto importante que está em alta na imprensa automotiva, não só na imprensa automotiva, na imprensa em geral. É com você aí no estúdio. Olha, a gente tem um caso muito cabuloso, um empresário, ele é conhecido como Elon Musk brasileiro, ele está sendo investigado por uma suspeita de pirâmide financeira envolvendo a venda de carros elétricos e híbridos. De acordo com uma nota técnica, gente, do Ministério da Fazenda, há fortes indícios de fraude no modelo de negócios da empresa Lecar, comandada por Flávio Figueiredo Assis. A empresa, ela vende veículos por meio de um sistema chamado compra programada, em que o cliente paga parcelas ao longo de anos com a promessa de receber o carro antes do fim do contrato, mesmo sem a montadora ter fabricado o veículo. O relatório do governo aponta características típicas de pirâmide financeira, como cobrança para que os participantes atuem como revendedores, promessas de entrega futura sem produto validado e dependência da entrada de novos clientes para manter o fluxo financeiro. O caso já está sendo investigado pelo Ministério Público e também pela Polícia Federal. Em nota, o empresário nega irregularidades e afirma que o negócio é transparente e ainda está em fase de desenvolvimento. Agora a gente volta para Lapônia, porque, Marcelo, você tem um comentário a fazer, você conhece o Flávio, né, sobre esse caso bem cabuloso, né? Pois é, André, caso complicado, né? Eu entrevistei o Flávio no Salão do Automóvel de São Paulo, no último Salão do Automóvel, e já naquela ocasião vários jornalistas nem deram crédito para ele, justamente pela tentativa de formação dessa pirâmide, vendendo carros que nem existem numa fábrica que só está na maquete, só está na planta. A gente volta a falar direto aqui da Lapônia, no norte da Finlândia, no Polo Norte. André, antes de encerrar o programa, eu queria falar sobre um assunto que mexeu muito com a imprensa mineira e causou um estarrecimento em todo o Brasil. A morte dos nossos colegas jornalistas, né? O repórter cinematográfico Rodrigo Lapa e a repórter Alice Ribeiro, da TV Band, que estavam fazendo uma matéria que tem até alguma coisa a ver aqui com o Clube do Torque, que é reivindicando, né, melhorias nas estradas. Eles estavam na BR-381, eles fizeram uma reportagem sobre a demora das obras ali na rodovia que é conhecida como a Rodovia da Morte, que liga São Paulo, que liga Belo Horizonte a Vitória, e na volta dessa reportagem eles acabaram colidindo com o caminhão e os dois vieram a óbito. A Alice chegou a ser socorrida, mas o Rodrigo morreu no local. A Alice morreu algum tempo depois e
a gente vem aqui trazer aqui algumas questões técnicas deste gravíssimo acidente, com muito respeito, é claro, a todo mundo, aos amigos da TV Band, aos colegas e aos familiares das duas vítimas, da Alice e do Rodrigo, né? Esse caso, André, traz uma reflexão muito grande e muito importante para a gente dentro do nosso universo aqui do Clube do Torque, que é a segurança veicular. O carro envolvido nesse acidente é um Voyage, né, que fazia parte da frota da TV Bandeirantes, né, um carro de reportagem, e esse modelo ele é baseado na mesma plataforma do Gol, que passou pelo teste de segurança do Latin NCAP e que foi reprovado. Depois que ele ganhou 2 airbags, tirou a nota 3 estrelas, mas com grandes ressalvas, grandes observações. Nos testes, essa base estrutural apresentou limitações importantes na estrutura classificada como instável em impactos, proteção considerada baixa para regiões do tórax e pernas do motorista e também do passageiro dianteiro. O desempenho depende de uma configuração mínima de airbags frontais. O carro provavelmente tinha esses airbags, mas a estrutura do carro era fraca, era deficitária. Isso já era conhecido no Gol e no Voyage, né? Além disso, nós estamos falando de um projeto muito antigo que não acompanhou a evolução mais recente da indústria automobilística. Ele não acompanhou a adoção de itens como airbags laterais, controle eletrônico de estabilidade e sistemas de assistência à condução. É importante dizer também, André e amigo do Clube do Torque, que os critérios de segurança do Latin NCAP evoluíram muito de 15 anos para cá, que é quando esse carro passou pelos testes, né? O que evoluiu foi o critério utilizado pelo Latin NCAP, mas o carro em si permaneceu até quando ele saiu de linha sem grandes mudanças, né? Esses níveis de hoje, eles exigem altos níveis de proteção em estruturas mais rígidas, além de sistemas ativos que ajudam a evitar acidentes. Mas esse caso reforça um ponto essencial: a segurança do veículo faz a diferença, e muita, principalmente para quem está diariamente exposto aos perigos das estradas, como é o caso de nós jornalistas, dos repórteres, especialmente dos que cobrem esses assuntos diários, né? O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais até emitiu um comunicado repudiando a falta de estrutura que muitos jornalistas trabalham. E eu acrescento isso aqui: a falta de estrutura passa também pelo carro de reportagem. As empresas de comunicação deveriam investir em modelos mais seguros para seus trabalhadores, para seus funcionários, né? As equipes de reportagem estão diariamente nas ruas e talvez seja a hora das emissoras pensarem em veículos mais seguros e apropriados para suas equipes de reportagem. Fica aqui a nossa reflexão e, acima de tudo, o nosso respeito, o nosso carinho aos colegas da Band e aos familiares do Rodrigo Lapa e da Alice Ribeiro. O programa Clube do Torque de hoje, né, fica dedicado à Alice e ao Rodrigo, e uma situação muito triste, infelizmente. A gente fala disso, mas eu não gostaria de falar disso, André. Eu quero passar a bola aí para você encerra o programa aí. Para você que nos assistiu até agora, muitíssimo obrigado. Obrigado aos nossos parceiros que permitiram essa transmissão direto da Lapônia no Polo Norte, a Audi Belo Horizonte e a Engest Engenharia e Soluções em Gestão. André, devolvo aí para você. Marcelo, eu comentei isso ao longo de todo o caso, fiquei sabendo dessa repercussão, conhecia muito o Rodrigo Lapa, ele começou na Bandeirantes comigo, a Alice foi
também minha colega na Record, estagiária. É uma situação muito triste, porque a gente vê que a questão não é simplesmente a falha humana, né? A questão também é a situação das rodovias que nós temos, a 381, que há tanto tempo espera, de fato, ter uma duplicação. E tanto o Lapa quanto a Alice estavam lá exatamente falando sobre isso, falando sobre as obras que podem mudar a realidade da BR-381. E na volta para casa, eles acabaram batendo em um caminhão, o Lapa morreu na hora, a Alice morreu um pouco depois no hospital. Então fica a lição de que nós temos que ter estradas melhores e mais preocupação com os profissionais. Então o Clube do Torque de hoje é também uma homenagem a Alice Ribeiro e ao Rodrigo Lapa. Até semana que vem, se Deus quiser.